Olá, bom, vamos começar aqui a resolver o LDA, tá, das reações orgânicas, começando pelas reações de adição, tá? Então, o exercício 1 ele fala assim: as reações de adição são muito comuns em compostos que apresentam uma ou mais insaturações, pois a presença de ligações duplas ou triplas possibilita, em determinadas condições, o rompimento das ligações π. Associe os nomes das principais reações de adição com as equações correspondentes. Então, eu tenho as reações hidrogenação, halogenação, hidrohalogenação e hidratação. E aqui eu tenho etenos, né? Todos os compostos aqui são aqui etenos, reagindo com determinados compostos, cloro, cloro gasoso, água, hidrogênio gasoso e ácido bromídrico, formando os compostos aqui, os produtos, né, de cada uma das reações. Analisando a primeira reação, eu tenho cloro gasoso sendo adicionado em uma ligação dupla, né? Então, cada um dos carbonos recebeu um cloro. Se cada um dos carbonos recebeu um cloro, aqui então eu vou ter uma reação de halogenação. Então, aqui eu tenho 2. Tá? Na segunda, eu tenho uma água sendo adicionada na ligação dupla, né? Então, aqui eu tenho uma água sendo adicionada na ligação dupla, onde um carbono recebe o hidrogênio, o outro carbono recebe uma hidroxila que forma aqui um álcool, né? Então, aqui eu tenho uma hidratação. Na terceira reação, eu vou ter o eteno sendo hidrogenado, né? Com uma adição de hidrogênios, um hidrogênio em cada carbono da ligação dupla. Então, aqui eu tenho o número 1. Para finalizar aqui, eu tenho um ácido bromídrico sendo inserido, né, nas ligações duplas, né? Então, um hidrogênio vai para um carbono e o bromo vai para outro carbono. Então, aqui eu tenho uma hidrohalogenação. Certo? Vamos para o exercício 2. No exercício 2, na reação do propeno com o ácido bromídrico, observou-se que o produto formado em maior quantidade é o 2-bromo-propano. E aí ele fala assim, isso é explicado por qual regra, né? Da Crafts, Karash, Lewis, Makhnakovich ou regra do octeto. A regra do octeto responde como que os elementos da tabela periódica reagem entre si. Então a gente já pode eliminar a regra do octeto. Para analisar as outras 4 regras, nós precisamos analisar a reação, tá? Como que ocorre essa reação? Essa reação ocorre quando o propeno, né, vai ter essa ligação dupla atacada por um ácido bromídrico e um desses hidrogênios vai ser adicionado, né, um desses carbonos da ligação dupla vai ter uma adição de um hidrogênio e outro carbono vai ter uma adição do bromo. Agora, nessa reação aqui, nós observamos que o bromo foi adicionado no segundo carbono, tá? Então, nós precisamos da regra que explique o porquê que esse bromo foi adicionado no segundo carbono. A regra que explica isso é a de Markovnikov. A regra de Markovnikov, ela explica que o carbono da dupla que tiver mais hidrogênios vai receber o hidrogênio, enquanto o carbono da dupla que tiver menos hidrogênios recebem o halogênio. Tá? Então, a regra que explica o porquê que essa reação ocorre desse jeito é a regra de Markovnikov. Tá? Agora eu aprendi a falar esse nome. Bom, vamos ao exercício 3. O exercício 3, ele fala assim, os alcenos sofrem reação de adição. Considere a reação do eteno com ácido clorídrico e assinale a alternativa que corresponde ao produto formado. Então, aqui a gente vai ter a reação do eteno com ácido clorídrico, formando um cloroetano. Etano, quer dizer, cloroetano. Qual desses 3 aqui corresponde exatamente isso aqui, ó? Que é o produto que é formado, né? Nós temos um CH3, CH2, Cl. Então,
A resposta aqui é a resposta D, certo? Vamos ao exercício 4. O exercício 4. O eugenol é o composto principal da essência de cravo. É um líquido oleoso e amarelado, utilizado em medicamentos, bebidas, alimentos, perfumes, entre outros. Sua fórmula estrutural é... Aí tem a fórmula estrutural aqui, né? Onde ele apresenta algumas funções. E, considerando essa molécula, analisa as afirmativas e assinale verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. A primeira alternativa aqui apresenta as funções álcool e éter em sua estrutura. Olha, a função éter nós observamos aqui, beleza. Agora, a função álcool a gente já não pode dizer, porque isso aqui configura mais um fenol, né? Então, a gente pode dizer que essa afirmativa aqui está falsa. Está errada, né? Falsa. A fórmula molecular é C10H6O2. Também está errado, porque se você fizer as contas aqui, você vai perceber que é C12, tá? Então essa alternativa também é falsa. O eugenol não apresenta isomeria óptica. Se você procurar, você não vai achar um centro de quiralidade nele, tá? Então essa afirmativa aqui é verdadeira. Lembrando que o centro de quiralidade é um ponto da molécula onde você só vai ter os 4 ligantes ao carbono central são completamente diferentes. Em nenhum ponto aqui nessa molécula isso acontece, tá bom? Em uma reação de adição, ocorre o rompimento das ligações π presentes no anel benzênico. Também não. Se tiver uma reação de adição aqui, essa reação de adição vai ocorrer aqui, ó, tá? Nunca vai ocorrer aqui no rompimento dos anéis benzênicos. Pelo menos não uma reação de adição, tá? Então, essa daqui também é falsa. Ocorre outros tipos de reação no anel benzênico que não são reações de adição. Bom, resolvido o exercício 4, vamos ao exercício 5. O exercício 5, ele fala assim: as gorduras trans devem ser substituídas em nossa alimentação. São consideradas ácidos graxos artificiais mortais e geralmente são provenientes de alguns produtos, tais como óleos parcialmente hidrogenados, biscoitos, bolos confeitados e salgados. Essas gorduras são maléficas porque são responsáveis pelo aumento do colesterol ruim, o LDL, e também reduzem o bom colesterol, o HDL, causando mortes por doenças cardíacas, tá? Então aqui ele apresenta a estrutura do colesterol, né? E aqui a gente tem alguns centros de quiralidade, vamos dizer assim, onde você observa que temos grupos para trás e para frente, tá? Com respeito a essas informações, ele pede para a gente assinalar a afirmação verdadeira. Então, qual que a gente tem de afirmação aqui? As gorduras trans são um tipo especial de gordura que contém ácidos graxos saturados na configuração trans. Na realidade, as gorduras trans contêm ácidos graxos insaturados, tá? Não saturados. Na configuração trans. Então, a A já está errada. O colesterol é um fenol policíclico de cadeia longa. Também não, né? O colesterol é um álcool policíclico, não um fenol. A C, o ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia alifática. Também não, né? Ele é um ácido carboxílico de cadeia longa. E na hidrogenação parcial, tem-se a redução do teor das insaturações das ligações carbono-carbono. E essa daqui é a verdade, né? Quando você tem uma hidrogenação parcial, você reduz o teor das insaturações, tá? Então a alternativa certa aqui na 5 é a D. Bom, esse LDA já acabou. Eram só 5 questões mesmo da reação de adição. O próximo é reações de eliminação, que vai ser gravado em um próximo vídeo, tá? Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês a entender esse conteúdo e até a próxima.